Livro A Reencarnação, de Gabriel Delany, 1924. Continuação do capítulo 12. Terei sucessivamente 3 encarnações muito breves. Em outubro de 1909, anunciou-me, espontaneamente, que iria reencarnar em minha família e designou o lugar da reencarnação, uma aldeia do departamento de Ouriete-Loire. Eu tinha aí, nessa ocasião, uma prima grávida. Fiz, então, a seguinte pergunta: com que sinal é possível reconhecê-lo? Terei uma cicatriz de 2 centímetros, do lado direito da cabeça. A 15 de novembro, a mesma entidade anunciou-me que cessaria de aparecer em janeiro seguinte e seria substituída por outro espírito. Procurei, desde então, dar a essa prova todo o seu alcance, e nada me seria mais fácil. Depois de haver autenticado a predição, obteria um atestado médico do nascimento da criança. Infelizmente, achei-me em presença de uma família que manifestava contra o espiritismo uma hostilidade bravia. Estava desarmado. No mês de janeiro de 1910, a criança nasceu com uma cicatriz de 2 centímetros, no lado direito da cabeça. Ela tem, atualmente, 14 meses. As filhinhas gêmeas do Dr. Samona. Chego, agora, a um fato inteiramente notável, não só pelo número das testemunhas que o confirmam, como pelas circunstâncias que precederam a reencarnação da jovem Alexandrina e pelas que se seguiram ao seu segundo nascimento terrestre. O Dr. Samona é conhecido nos meios científicos da Itália, e o relatório que ele enviou a seu amigo Calderoni apareceu ao inquérito publicado por este. É um modelo de precisão e uma conscienciosa análise de todas as circunstâncias relativas a esta verídica história. Servir-me-ei dos documentos publicados sobre o assunto, no livro do Coronel de Rochas, Les Vies Successives, As Vidas Sucessivas, página 337 seguintes, em minha Revista Científica e Moral do Espiritismo, 1913-1917, e do livro recente de Lancelin. La Vie Posthume, A Vida Póstuma, página 307 seguintes, onde ele, com sua acostumada erudição, reuniu tudo que diz respeito a esse sensacional acontecimento. Eis, para começar, o histórico que nos apresenta o Dr. Samona, em carta dirigida ao diretor da Filosofia della Scienza, o Dr. Innocenzo Calderoni. Apesar do caráter muito íntimo dos fatos que precederam o nascimento de minhas 2 filhinhas, não hesito, no interesse da ciência, de os dar a publicidade, por intermédio de sua estimável e lida revista, sem calar o nome das pessoas que deles tiveram conhecimento, à medida que se foram desenrolando. Se me abstenho de os discutir, acho, entretanto, que convém divulgá-los, para que outros o possam fazer. Nenhuma ciência progride, se ficar na ignorância dos fatos. Se, no domínio metapsíquico, por temor do ridículo ou de outras razões da mesma ordem, cada qual guardar para si esses casos mais ou menos raros, que podem suceder, a Deus esperança do progresso. Envio-lhe uma narrativa sintética, absolutamente fiel aos fatos, como se produziram, sem a menor discussão quanto aos interessantes problemas a que deram lugar, sonhos premonitórios, personalidades medianímicas, etc. Creio que o caso atual se apresenta, favoravelmente, sob o ponto de vista científico, porque as pessoas, que, desde o começo, foram postas a par das diversas e sucessivas particularidades, e que as observaram com grande interesse, gozam, por sua moralidade e inteligência, da consideração geral. Além da narração dos fatos, envio-lhe as declarações de certas pessoas, que confirmam os meus dizeres, e estou pronto a fornecer outras testemunhas da mesma natureza, com todos os esclarecimentos que forem julgados úteis para a investigação científica. Com toda a estima, seu afetuoso amigo, Carmelo Samona. Exposição sintética dos fatos.
A 15 de março de 1910, depois de grave enfermidade, meningite, falecia, na idade de 5 anos, minha filhinha adorada, Alexandrina. Minha dor e a da minha mulher, que quase enlouqueceu, foram profundas. 3 dias depois da morte de minha filhinha, minha mulher sonhou com ela, parecia vê-la, como fora em vida, e a ouvia dizer: Mamãe, não chores, eu não te deixei, afastei-me, apenas, de ti, voltarei pequena assim. E mostrava como que um pequeno mas completo embrião, depois acrescentou: vais começar a sofrer de novo por mim. 3 dias depois, produziu-se o mesmo sonho. Sabendo do fato, uma amiga de minha mulher, ou por convicção ou por consolá-la, disse-lhe que tal sonho poderia ser uma advertência da menina, que, talvez, se preparasse para renascer. Para melhor persuadi-la da possibilidade de semelhante fato, trouxe-lhe amiga um livro de Leon Denis, onde se tratava da reencarnação. Mas, nem os sonhos, nem aquela explicação, nem a leitura da obra de Denis conseguiram minorar-lhe a dor. Ela ficou igualmente incrédula quanto à possibilidade de nova maternidade, tanto mais quanto um parto falso, que necessitou de uma operação, 21 de novembro de 1909, e seguido de frequentes hemorragias, fê-la quase certa de não poder mais conceber. Certa manhã, alguns dias depois da morte da filhinha, chorando, como de hábito, e sempre incrédula, dizia-me ela: não vejo mais do que a atroz realidade da perda do meu caro anjinho, ela é muito forte, muito cruel, para que eu possa manter um fio de esperança com simples sonhos, como os que tive, e acreditar num acontecimento inverossímil, como o nascimento, por meu intermédio, de minha filhinha adorada, sobretudo, vendo o meu estado físico atual. De repente, enquanto se lamentava de modo tão amargo e tão desesperado, e enquanto eu me esforçava por consolá-la, 3 pancadas secas e fortes, como batidas com os nós dos dedos por pessoas que se querem anunciar, foram ouvidas na porta do aposento em que nos achávamos, e que dá para uma saleta. As pancadas foram também percebidas por nossos 3 filhinhos, que estavam conosco, no aposento. Acreditando eles que era uma de nossas irmãs, que tinha o hábito de vir a semelhante hora, abriram logo a porta, exclamando: Tia Catarina, entre. Qual lhes não foi, porém, a surpresa, e a nossa, quando não vimos ninguém e, olhando para o aposento vizinho, pudemos verificar que também lá não havia pessoa alguma. Esse incidente muito nos impressionou, principalmente porque as pancadas foram ouvidas no supremo instante do desalento de minha mulher. Na tarde desse mesmo dia, resolvemos iniciar as sessões medianímicas tipológicas, e foram elas mantidas, metodicamente, durante uns 3 meses. Nelas tomavam parte minha mulher, minha sogra e, algumas vezes, os meus 2 filhos mais velhos. Desde a primeira sessão, apresentaram-se 2 entidades, uma se dava como minha filhinha e a outra como minha irmã, morta havia muito, na idade de 15 anos, e que, segundo dizia, aparecia a título de guia da pequena Alexandrina. Esta se exprimia com a mesma linguagem infantil de que se servia quando era viva, a outra tinha uma linguagem elevada e correta, e tomava geralmente a palavra, ou para explicar algumas frases da entidadezinha, que, por vezes, não se fazia bem compreender, ou para levar minha mulher a crer nas afirmações da filha. Na primeira sessão, Alexandrina, depois de ter dito que fora ela quem apareceu em sonho à sua mãe, e que as pancadas ouvidas na outra manhã tinham por fim indicar-lhe a presença e consolar a genitora, por meios mais impressionantes, acrescentou: Minha mãezinha, não chores mais, porque eu renascerei por teu intermédio, e antes do Natal estarei com vocês. E continuou: Caro papai, eu voltarei, caros irmãozinhos, eu voltarei, vovó, eu voltarei. Diga aos outros parentes e à tia Catarina que antes do Natal estarei de volta. E assim com os demais parentes e conhecidos.
Seria ocioso transcrever todas as comunicações obtidas, durante cerca de 3 meses, porque, à parte a variante de algumas frases ternas de Alexandrina para com as pessoas que lhe foram mais caras, elas eram sempre uma repetição constante e monótona de sua volta antes do Natal, especificada, como na primeira sessão, a cada um dos seus parentes e conhecidos. Muitas vezes procuramos fazer parar uma tão prolixa repetição, assegurando à pequena entidade o nosso cuidado em comunicar a todos a sua volta, ou melhor, o seu renascimento, antes do Natal, sem esquecer ninguém, mas era inútil, ela obstinava-se em não se interromper, até que tivesse esgotado o nome de todos os seus conhecidos. O fato era estranho, dir-se-ia que o anúncio dessa volta constituía uma espécie de monoideísmo da pequena entidade. As comunicações terminavam sempre por estas palavras: deixo-os agora, tia Joana quer que eu durma. E desde o começo declarou que se comunicaria conosco durante 3 meses, porque seria depois ligada à matéria, cada vez mais, e aí adormeceria completamente. A 10 de abril, minha mulher teve as primeiras suspeitas de uma gravidez. A 2 de maio, novo aviso de sua vinda, por parte da pequena entidade. Achávamo-nos, então, em Venético, na província de Messina. Mamãe, disse ela, em ti já se encontra uma outra. Como não compreendêssemos esta frase e supuséssemos que ela se havia enganado, a outra entidade, tia Joana, interveio, explicando. A filhinha não se engana, apenas não se exprimiu bem. Ela quer dizer que outro ser volteja em torno de ti, minha cara Adélia, ele quer voltar à terra. Desde esse dia, Alexandrina, em cada uma de suas comunicações, constante e obstinadamente afirmava que tornaria, acompanhada de uma irmãzinha, e, pelo modo por que falava, parecia regozijar-se com isso. Tal fato, em lugar de animar e consolar minha mulher, só fazia aumentar-lhe as dúvidas e as incertezas. Depois daquela nova e curiosa mensagem, parecia-lhe que tudo terminaria por uma grande decepção. Muitos fatos, em verdade, deveriam realizar-se depois desses avisos, para que as comunicações pudessem ser verídicas. Era preciso, com efeito: 1. Que minha mulher se tornasse grávida. 2. Que, em vista dos seus recentes sofrimentos, não tivesse um aborto, como lhe sucedera, precedentemente. 3. Que pusesse no mundo 2 seres, o que parecia ainda mais difícil, visto que o caso não tinha precedentes, nem com ela, nem com qualquer dos seus ascendentes, nem com os meus. 4. Que tivesse 2 seres que não fossem 2 machos, nem um macho e uma fêmea, mas 2 fêmeas. Seria difícil, em verdade, possuir fé na predição de um conjunto de fatos tão complexos, contra os quais se erguia uma série de probabilidades contrárias. Minha mulher, apesar dessas belas predições, viveu lacrimejante até o 5º mês, incrédula, com a alma torturada. Nas suas últimas comunicações, suplicava-lhe a pequena entidade que se mostrasse mais contente, e dizia-lhe: verás, mamãe, que, se continuares escravizada a ideias tristes, acabarás por dar-nos uma construção medíocre. Em uma das últimas sessões, minha mulher falou na dificuldade que havia para crer na volta de Alexandrina, pois seria difícil que o corpo da criança revinda se assemelhasse com o da criança morta. A entidade Joana apressou-se a responder. Neste ponto, Adélia ficará satisfeita, ela renascerá perfeitamente semelhante à primeira, e se não muito, pelo menos um pouco mais bonita. No 5º mês, que coincidia com o mês de agosto, achávamo-nos em Espadafora. Minha mulher foi examinada por um sábio parteiro, o Dr. Vicente Cordaro, que, depois de sua visita, disse espontaneamente: não posso afirmar de modo absoluto, porque, neste período de gravidez, não há ainda certeza, mas o conjunto de fatos me leva a diagnosticar um parto de gêmeos.
Essas palavras fizeram em minha mulher o efeito de um bálsamo, um luar de esperança começou a despontar em sua alma dolorida, que não devia tardar a ficar de novo atormentada por um acontecimento que se ia produzir. Apenas entrada no 7º mês, uma notícia inesperada e trágica impressionou-a de modo tão vivo, que ela foi tomada, subitamente, de dores dos rins. Outros sintomas, produzidos durante mais de 5 dias, tornaram-nos ansiosos, fazendo-nos temer um parto antes do termo, no curso do qual a criatura ou criaturas que viriam à luz não podiam ser viáveis. Deixo que se calculem os sofrimentos físicos de minha mulher e as angústias que lhe mortificavam o coração, aquele pensamento, depois da esperança que principiava a conceber. E esse estado da alma agravava ainda mais a situação. Foi ela, nesse momento, tratada pelo Dr. Cordaro, felizmente contrariamente a toda a expectativa conjurou-se o perigo. Completamente curada e certa minha mulher de que se tinham completados os 7 meses, voltamos a Palermo, onde ela foi examinada pelo célebre médico parteiro Giglio, o qual verificou uma prenhez de gêmeos. Assim, parte já muito interessante das comunicações achava-se confirmada. Restavam, ainda outras, importantes de ser verificadas, como o sexo, o nascimento de 2 meninas e a particularidade de que haveria uma semelhança física e moral de uma delas com a morta Alexandrina. O sexo ficou confirmado na manhã de 22 de novembro, dia em que minha mulher deu à luz 2 pequenas. Quanto às semelhanças físicas e morais possíveis, é necessário tempo à sua verificação, que será feita à medida que elas forem crescendo. Mas, já no ponto de vista físico, manifestam-se certos caracteres que confirmariam a predição, encorajariam a prosseguir na observação e autorizariam a pensar que, ainda nesse particular, as comunicações devem verificar-se literalmente. As 2 gêmeas, presentemente, não se parecem, diferem sensivelmente pelo porte, pela cor e pela forma. A menor dir-se-ia uma cópia fiel da morta, é Alexandrina no momento em que nasceu e tem comum com ela as 3 particularidades seguintes: hiperemia do olho esquerdo, ligeira seborreia na orelha direita e ligeira assimetria da face, inteiramente idêntica que apresentara Alexandrina ao nascer. Dr. Carmelo Samona. Acrescentaremos que a irmã gêmea de Alexandrina foi a primeira que veio ao mundo, o que, pelas ideias geralmente admitidas, indicaria que foi ela a concebida em segundo lugar. Enfim, os 9 meses normais, que deveriam terminar no Natal, não estavam ainda escoados, de vez que o parto duplo é sempre um tanto antecipado. Os atestados que precedem, 86, afirmam a autenticidade dos fatos e permitem observar que não se trata de uma série de coincidências mais ou menos fortuitas, porque desde a origem os fenômenos se encaminham e encadeiam com uma sequência lógica que interdiz qualquer explicação pelo acaso puro e simples. Início da nota do tradutor 86. No original há vários atestados e testemunhos que comprovam o relato do Dr. Samona, deixam de ser traduzidos para não tornarem excessiva e superfluamente desenvolvido aquele longo trabalho. Fim da nota do tradutor. Isto posto, pode-se supor que, por um fenômeno de autossugestão, teria sido a senhora Samona autora do sonho no qual vira a pequena Alexandrina dizer-lhe que voltaria. Não hesito em declarar que essa suposição é inverossímil, não só porque a senhora do doutor não conhecia, nessa época, a teoria da reencarnação, mas também porque estava absolutamente persuadida de que o seu estado de saúde lhe tirava a esperança de ser mãe de novo. Seria dar à subconsciência um papel que nada a justificaria, enquanto que a intervenção de Alexandrina, como produtora do fenômeno, é a explicação mais verossímil. Ela justifica-se por sua ação física, com as pancadas de improviso, em pleno dia, para que sua presença fosse indubitável. Desde esse momento, em cada sessão, continua a predizer sua volta e, melhor ainda, anuncia que virá acompanhada de outro espírito, que terá o sexo feminino.
Isto parece inverossímil à pobre mãe, remergulhada em todas as perplexidades, que só tiveram fim quando se verificou que a gravidez era dupla. Ainda que a intervenção da subconsciência é inteiramente inaceitável e, se houve clarividência, os fenômenos não deixam de ser extraordinários, porque os fatos ulteriores se desenrolam com precisão matemática, e o conhecimento antecipado desses fatos não demonstra que a pequena Alexandrina não seja autora deles. Vimos que, depois de reencarnada, a nova Alexandrina apresenta o mesmo aspecto físico da vida anterior, a assimetria da face, hiperemia do olho esquerdo, ligeira seborreia da orelha direita, é bem, como disse o pai, uma cópia fiel da primeira Alexandrina. Ora, dirão os cépticos, foi a subconsciência da mãe que modelou esta segunda figura, a imagem da primeira, é um capricho da hereditariedade. Se bem que não possuamos muitos exemplos de uma segunda criança que fosse a cópia fiel de outra morta e profundamente pranteada, admitamos, por instantes, esta hipótese idioplástica, vamos ver que ela não basta para justificar as semelhanças intelectuais que existem entre as duas Alexandrinas. Eis, com efeito, outra carta do Dr. Samona, publicada em junho de 1913, na Filosofia della Scienza, cuja tradução vou buscar ao livro de Lancelin, Vii Postumi, página 324 e seguintes. O caso de minhas duas gêmeas, publicado anteriormente na Filosofia de la Scienza, número 1, 15 de janeiro, 1911, reproduzido por diversas revistas e em muitas obras, tanto italianas como estrangeiras, despertou interesse em grande parte do mundo intelectual, como se vê de muitas cartas recebidas pela direção e por mim pessoalmente. Assumo, pois, certa responsabilidade, continuando a divulgar o conhecimento do fato, porque não tenho a presunção de possuir todo o espírito de observação que seria necessário para aprofundar o estudo de um caso tão importante, a ponto de se tornar de interesse geral. Creio não haver notado certos incidentes dignos, talvez, de particular atenção, de ter, pelo contrário, registrado outros, que não mereciam nenhuma. Mas, minha qualidade de pai, que fazia com que estivesse, sem cessar, com minhas filhinhas diante dos olhos e conhecesse as particularidades relativas à pequenina morta, contribuiu para que eu fosse o único observador e a única testemunha possível. Entretanto, apresso-me a insistir no fato de que a qualidade de pai não perturbou, de nenhum modo, como alguns poderiam supor, a serenidade de minhas observações, também, e por isso mesmo, procurei sempre manter-me na objetividade, sem deixar-me arrastar por teorias concebidas a priori ou simplesmente sentimentais. Assim, como já o disse no citado número da Filosofia della Scienza, era necessário, em um caso desse gênero, deixar passar algum tempo, para poder recolher utilmente certas observações, se a ocasião se apresentasse. De fato, hoje, que se escoaram 2 anos e 7 meses, tenho algumas que merecem certa atenção. Não se esperem, porém, casos sensacionais, não se produziu até agora nenhum desse gênero, e, entretanto, os que colhi são dignos de algumas reflexões. No ponto de vista físico, a semelhança entre as duas gêmeas manteve-se constantemente, agora, ela não é somente física, como se podia observar no princípio, existe igualmente no ponto de vista moral. Quero sublinhar esta diferença, posto que, à primeira vista, não pareça ter nenhuma importância, possui, entretanto, um valor, que é este, faz, de uma parte, sobressair melhor a parecença da Alexandrina atual com a Alexandrina precedente, de outro lado, tende a eliminar a ideia de uma influência sugestiva da mãe, no desenvolvimento material e moral da Alexandrina atual. De qualquer modo, conforme a decisão que tomei quando publiquei este caso, abster-me-ei de qualquer opinião ou interpretação pessoal, limitando-me à simples exposição das observações feitas e deixando a cada um tirar delas as conclusões que quiser.
a Alexandrina atual continua a mostrar uma semelhança perfeita com a falecida. Isto ainda não se pode ver perfeitamente nas fotografias que eu publico, ou porque não reproduzem posições idênticas, o que seria difícil obter, ou talvez, e mais ainda, porque as fotografias da morta representam em uma idade mais avançada que a da Alexandrina de agora. Em todo caso, posso afirmar que, à parte os cabelos e os olhos, que são atualmente um pouco mais claros que os da primeira Alexandrina, na mesma idade, a semelhança continua a ser perfeita. Mas ainda que no ponto de vista físico, o conjunto das manifestações psicológicas, gradualmente desenvolvidas na criança, dá ao caso um novo e maior interesse. Desde que a vida das gêmeas começou a entrar em relações com o mundo exterior, encaminhou-se logo em duas direções diferentes, de sorte que já podemos verificar nelas duas naturezas absolutamente distintas. Deixo de falar, de modo especial, das características de Maria Pace, porque o conhecimento de sua psicologia e suas diferenças com a de Alexandrina não apresentam nenhum interesse para o leitor. Vou, pois, depressa, ao estudo da psicologia de Alexandrina. Indicarei desde logo diversos pormenores de sua natureza, que lhe mostram o caráter afetuoso e a inteligência. É geralmente calma, ao contrário da irmã, e essa tranquilidade se estende mesmo às manifestações do seu afeto, que não é por isso menos terno, nem menos acariciador. Se lhe sucede ter a seu alcance panos ou roupas, fica horas inteiras a dobrá-los, a alisá-los com as mãozinhas e a pô-los em ordem, como lhe parece, em uma cadeira ou em um cofre. Se não pode entregar-se a esse prazer, seu passatempo preferido é o de ficar apoiada a uma cadeira, na qual coloca um objeto, que lhe serve de brinquedo, entre mentes, fala a meia voz e pode permanecer muito tempo nessa ocupação, sem fatigar-se. Compreende-se que, de start, causa poucas inquietações, ao passo que Maria Pace, muito viva e sempre em movimento, não demora na mesma brincadeira e precisa da companhia de alguém para divertir-se. Ora, aquela calma e as duas ocupações especiais que eram, sobretudo, as características da defunta Alexandrina, logo atraíram nossa atenção. Sem dúvida nenhuma, a gêmea Maria Pace gosta ternamente de sua mãe, e dela se aproxima, muitas vezes, para acariciar e cobrir de beijos, mas essas manifestações de ternura, feitas tumultuosamente, são de pouca duração, e ela quer logo voltar a seus folguedos. Alexandrina, ao contrário, procura igualmente a mãe, porém, como disse, é mais calma em suas manifestações afetuosas, sem por isso ser mais fria. Suas carícias são delicadas, suas maneiras doces, e quando está no colo da genitora não a quer mais deixar. Este caso é o único que faz exceção à tendência que experimenta de bastar-se a si mesma, e quando a mãe quer deixá-la, para tratar de suas ocupações, não lhe é fácil fazê-lo, sem suscitar choros e gritos. É um gracioso espetáculo o comportamento diverso das duas meninas, numa sala. Maria Pace caminha prestamente, sem hesitação, dá a mão a todo o mundo, enquanto Alexandrina vai esconder o rosto e as lágrimas no seio materno. Mas, em poucos instantes, a cena muda, Maria Pace, fatigada, quer deixar o salão, enquanto Alexandrina, familiarizada com as pessoas, não quer retirar-se e fica nos joelhos de sua mãe, atenta, como se estivesse tomando parte na conversa. Ainda nisso é ela a reprodução fiel daquela que a precedeu. Vou citar, ainda, alguns traços especiais do caráter da criança, que servirão para mostrar uma perfeita semelhança com os hábitos e as impressões da primeira Alexandrina. Um grande silêncio reina em torno da casa que habitamos, de sorte que o ruído de um carro se faz ouvir fortemente. Ora, esse ruído, quando ela está distraída, perturba o espírito de Alexandrina, que se oculta no regaço materno, dizendo: Alexandrina se espaventa, Alexandrina tem medo.
Tudo, até mesmo as palavras, precisamente iguais, e o emprego da terceira pessoa, lembram o modo de agir e de falar, em caso idêntico, da primeira Alexandrina. Como esta, tem terror ao barbeiro, quando vem em casa. Inútil dizer que Maria Passi não possui iguais pavores. Ela não gosta das bonecas e prefere as crianças de sua idade, o que se notava, igualmente, na outra Alexandrina. Como a outra, ainda, quer que as mãozinhas estejam sempre limpas e reclama, insistentemente, que as lavem, desde que as vê um pouco sujas. Como a outra, tem repugnância pelo queijo e recusa sopa, por pouco que seja e ainda que a ocultem. A primeira Alexandrina morreu sem desembaraçar-se completamente do defeito de ser canhota, apesar dos nossos esforços por corrigi-la. A atual Alexandrina mostra-se obstinadamente canhota e, naturalmente, recomeçamos os mesmos esforços por modificá-la. Nenhum outro filho meu, Maria Passi inclusive, apresentou essa tendência. No quarto dos seus irmãos há um pequeno armário onde se guardam os sapatos. É para ela um grande divertimento, quando encontra o armário aberto, tirar os sapatos e pôr-se a brincar com eles. Era esta uma paixão da outra Alexandrina, mas o que mais nos impressionou foi que esta, como a outra, quer sempre calçar um pezinho, um dos sapatos, necessariamente, muito grande para ela, e passeia assim através do quarto. Enfim, a outra particularidade digna de nota, porque foi bem uma característica da falecida Alexandrina, e minha irmã, a quem ela se refere, especialmente, guardava como um critério probante, esperava a realização na criança, e conservava o caso em segredo, sem falar a ninguém, com medo que a menina o repetisse por sugestão. A primeira Alexandrina, aos 2 anos, começou, por capricho, a mudar os nomes. De Angelina ela fazia Caterana ou Caterona, e assim, por capricho, chamava, constantemente, tia Caterana. Ninguém tinha notado esse pormenor e foi minha própria irmã quem verificou o fato aludido. Quando Alexandrina tinha a mesma idade da outra, ela nos fez lembrar aquela particularidade que a todos maravilhou. É desnecessário acrescentar que nenhuma dessas características se manifestou em Maria Passi. Outro fato, ainda, me atraiu a atenção, não quero falar dele, porém, porque não tive confirmação plena do mesmo. Certamente, para estranhos que não conhecem as duas meninas, que não vivem em sua intimidade, a simples exposição desses fatos não diz a que ponto se correspondem as duas pequenas Alexandrinas. Para nós, a semelhança é tão perfeita que, para exprimir a opinião de toda a família, só posso estabelecer esta comparação: o desenvolvimento da vida de Alexandrina atual, nos seus aspectos, hábitos e tendências, é como se revíssemos o mesmo filme cinematográfico, já desenvolvido em vida da outra. Em todo caso, se estranhos não podem sentir e julgar exatamente como nós, da família ou íntimos, aquela correlação dos fatos, em uma idade em que o campo da consciência está ainda limitado, poderão, entretanto, verificar como é difícil explicá-los pelas coincidências fortuitas ou pela hereditariedade, sobretudo tendo em conta, particularmente, as outras circunstâncias que precederam o nascimento das duas filhinhas. Dr. Carmelo Samona. No Jornal do Magnetisme, de setembro de 1913, o Dr. Fugairon publicou um artigo no qual critica os relatos do Dr. Samona. Pretende ele que o caso não é demonstrativo da reencarnação. Em primeiro lugar porque a Alexandrina teria dito à sua mãe: "Vê, eu estou pequena assim", e mostrava um embrião. Em segundo lugar porque a concepção das gêmeas seria anterior à morte de Alexandrina, pela razão de que elas nasceram antes do termo, e, enfim, porque se esta se achava reencarnada, era-lhe impossível manifestar-se tipologicamente. O Dr. Samona respondeu a essas críticas na Filosofia della Scienza, número 4, de 15 de dezembro de 1913.
fez notar que houve erro na tradução do seu artigo, onde está "vê que estou pequena", o que diz o texto é "serei pequena". No que concerne à concepção, o Dr. Samona, com o duplo título de pai e de médico, está mais bem qualificado que o Dr. Fulgairon para informar exatamente sobre este ponto. Os nascimentos duplos se produzem muito frequentemente antes dos 9 meses da gestação. Ora, as meninas nasceram com 8 meses, o que é perfeitamente normal para multipares. Enfim, a objeção de que a pequena Alexandrina não poderia manifestar-se, se a reencarnação tivesse começado, é inexata, pois sabemos que o espírito encarnado pode perfeitamente dar comunicações e, com mais forte razão, quando não se acha, ainda, completamente ligado ao corpo que está para constituir-se. Não se podem também atribuir os hábitos da Alexandrina número 2 à influência do meio e da educação, porque sua irmã gêmea, Maria Pace, que está submetida às mesmas condições de existência, difere completamente de Alexandrina. Foi esta que voltou, porque física e moralmente ela a ressurreição da primeira. Essas legítimas induções fortificam-se e tornam-se incerteza, quando verificamos que uma lembrança da primeira Alexandrina despertou na segunda, com um caráter tão nítido, que a dúvida não é mais possível. Vejamos um último documento, tomado ainda ao Dr. Lancelin, que estabeleceu peremptoriamente a volta a este mundo da pranteada filha do Dr. Samona. Lancelin, que estava sempre em contato com o Dr. Samona, obteve dele informações do mais alto interesse, com relação a Alexandrina número 2. Leamos alguns tópicos da carta publicada às páginas 362 e seguintes do seu livro, La Vie Posthume. Foi escrita a 20 de março de 1921. Minhas gêmeas, que já passaram de alguns anos a idade da primeira Alexandrina, estão bem desenvolvidas, física e moralmente. Continuam a ser muito diferentes, uma da outra, e quanto ao físico parecem de idade diversa, visto que Maria Pace é de um porte muito mais elevado e robusto que Alexandrina. Esta continua a parecer-se com a outra, de maneira surpreendente, tem os mesmos hábitos, é sempre canhota, com grande desespero da governanta, que busca sempre corrigi-la. As duas meninas são, aliás, muito inteligentes e não têm as mesmas inclinações. Maria é mais inclinada às ocupações domésticas e Alexandrina às coisas espirituais. Maria ocupa-se com as bonecas e a outra com os livros. Alexandrina, apesar de esperta, costuma concentrar-se em uma espécie de meditação, que, muitas vezes, produz reflexões acima de sua idade. Descreverei, agora, 2 fatos. 1. A primeira Alexandrina morreu de meningite, a doença começou por dores de cabeça. Ora, a atual Alexandrina tem um medo extraordinário à mais ligeira dor de cabeça. 2. Há 2 anos, dissemos às gêmeas que as levaríamos em excursão a Montreal. Em Montreal há a mais bela igreja normanda do mundo. E minha mulher acrescentou: "Vocês vão ver coisas que nunca viram." Alexandrina respondeu: "Mas, mamãe, eu conheço Montreal, já vi." Minha mulher, então, fez-lhe notar que ela nunca fora a Montreal. A criança replicou: "Sim, já fui. Não te lembras que havia uma grande igreja com uma estátua, homem, muito grande, no telhado, com os braços abertos?" E ela fazia o gesto com os braços. E continuou: "Não te lembras que fomos com uma senhora de chifres, e que encontramos uns padrezinhos vermelhos?" Não tínhamos consciência de jamais haver descrito Montreal, com efeito, Maria não tinha dali o menor conhecimento. Poderíamos, entretanto, admitir que qualquer outra pessoa da família lhe houvesse falado da grande igreja e do Salvador, sobre o portal do monumento, mas não sabíamos que pensar da Dama dos Chifres ou dos Padres Vermelhos.
De repente, lembrou-se minha mulher da última vez que fora a Monreale, com a pequena Alexandrina. Antes de sua morte, levávamos conosco uma senhora de nosso conhecimento, que viera da província para consultar os médicos de Palermo, a respeito de grandes excrescências na fronte. À entrada da igreja, encontramos um grupo de jovens padres gregos, que traziam vestes azuis, ornadas de vermelho. Recordamo-nos, então, que esses incidentes haviam impressionado muito a pequena Alexandrina. Ora, se admite que alguém tivesse podido falar a atual Alexandrina da igreja de Monreale, não é de supor que quem quer que seja tivesse um instante pensado na senhora de chifres e nos padrezinhos vermelhos, visto que para nós eram estas circunstâncias muito insignificantes. Eis o fato em toda a sua simplicidade infantil. Como a pequena se obstinasse nessas 3 lembranças, para provar-nos que já tinha ido a Monreale, não insistimos, porque naquela idade é fácil sugestionarem as crianças com perguntas. Assim, contentamo-nos em ouvir-lhe as narrativas e evitamos qualquer alusão a outra Alexandrina. Alguns reparos. Os fenômenos referentes ao aviso de uma futura reencarnação são já bastante numerosos para se imporem como realidade. Poderia multiplicá-los, se tomasse em conta todos os que me foram enviados. Tive, porém, que eliminar alguns, não só por falta de espaço, como porque, apesar de apresentar caracteres evidentes de autenticidade, poderiam ser interpretados, ou por sugestões dos parentes, ou por transmissão do pensamento. Pode-se verificar que me esforcei por só citar exemplos em que aquelas interpretações parecem despidas de fundamento. Notar-se-á, com efeito, que, no primeiro caso, é a menina que anuncia à mãe sua próxima volta, de outra feita, o espírito que deve voltar manifesta-se à primeira e à segunda mãe, independente uma da outra. O sexo e o aspecto físico do recém-nascido correspondem perfeitamente à imagem vista em sonho. No caso do capitão Batista, a reminiscência da cantilena é uma demonstração evidente do despertar de uma lembrança, que dormia na subconsciência da criança. Essa narrativa aproxima-se do episódio da segunda Alexandrina Samona e prova a perenidade da memória, apesar da transformação do envoltório corporal do ser. Esses casos espontâneos são de grande valor, pois os seus narradores não tinham nenhum conhecimento das leis da reencarnação. Nas sessões espíritas devemos nos premunir contra as causas de erro, que resultariam da autossugestão dos médiuns. Examinei, em cada caso, o valor dessa hipótese. Creio haver demonstrado que ela era insuficiente para explicar o fenômeno, mormente no que se refere aos relatos de Bouvier, Toupet, Engel, de Reilly Jaffeux. Chegamos, enfim, ao bem documentado caso do Dr. Samona. Nenhuma dúvida razoável é possível, a identidade das 2 Alexandrinas, física e intelectualmente, afirma-se com tal evidência, que creio inútil insistir no assunto. Foi o mesmo ser que, por 2 vezes, veio ao mesmo lar. Se os outros casos tivessem sido estudados com tão minucioso cuidado e com tão precisa documentação, poderíamos afirmar, altamente, que a demonstração científica das vidas sucessivas era, de ora em diante, um caso resolvido. Se não chegamos ainda até aí, não será menos certo, para os que estudarem imparcialmente os exemplos citados, que há tal probabilidade a favor da palingenesia, que ela constitui uma prova moral de primeira ordem. Não há dúvida de que o futuro nos trará novas e decisivas confirmações, e a grande lei da reencarnação tomará lugar definitivo no domínio da ciência.